Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse. Tudo bem com você? Carol Batista aqui e no podcast de hoje continuamos com a série Blindagem contra o Estresse, que traz 4 competências que, pela minha experiência, podem te auxiliar a blindar contra o estresse. A gente já falou de 2 competências e hoje eu vou estar trazendo a terceira, que é atenção plena. Como o próprio nome já diz, atenção plena é você estar consciente, ciente, atento às suas sensações, às suas emoções, sem que você reaja excessivamente ao que está acontecendo ao seu redor. É uma resposta atenta, não é que você vai ficar passivo diante daquilo que acontece, não. É você responder de forma atenta ao estímulo que você recebe, ao fato que acontece, ao invés de você reagir de acordo com a emoção que acaba sendo engatilhada. Então, daqui a pouco, se eu tô sentindo raiva e eu reagir diante da raiva, talvez eu vou explodir, talvez eu possa ser agressivo na minha fala, né? Agora, uma resposta atenta eu entendo que eu tô com raiva, eu entendo que isso tá me irritando, me tirou do meu centro, então eu analiso rapidamente, vale a pena uma resposta nesse momento, ou vale a pena eu recuar e refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo e depois buscar, enfim, a pessoa, ou deixar realmente o fato passar, porque ele não agrega em nada, né? Então isso é o que a atenção plena faz por nós. O fato é que todos nós hoje a gente vive um excesso de estímulos e a nossa mente, ela anda extremamente barulhenta. O que faz com que a gente acabe perdendo o foco e a concentração e nos desvie daquilo que importa, né? Então, quando você tem uma estratégia, quando você desenvolve, né, um treino de atenção plena, isso possibilita que você possa responder de forma mais eficaz aos problemas do dia a dia. E assim você acaba criando um distanciamento saudável entre você e os pensamentos estressantes e ansiosos que todos nós temos. E isso dá a você a oportunidade de escolha, tá? Então, quando se fala que nós, seres humanos, temos a oportunidade de escolha, sim, nós temos, desde que a gente saiba gerenciar o nosso emocional, desde que tenhamos inteligência emocional. Caso contrário, as nossas emoções vão nos capturar diante daqueles momentos estressantes, diante daqueles momentos desafiantes. E quando eu tenho essa captura emocional, seja de uma emoção de tristeza, de raiva, até mesmo emoções como alegria, como felicidade, talvez eu acabe tendo uma resposta que depois eu acabe me arrependendo, um comportamento que eu não deveria ter tido. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Carol, como é um comportamento ruim diante de um momento alegre, de um momento de euforia? Às vezes eu posso, por exemplo, falar demais, né? Então, no momento de felicidade, eu posso fazer promessas que eu não possa cumprir. Isso não vai gerar um grande problema inicialmente, mas eu posso justamente gerar a frustração do outro. Eu posso falar algo que eu não deveria estar falando no grupo, tá? Eu posso mencionar alguma coisa, eu posso, por esse estado de alegria e felicidade, eu posso passar um pouco do limite com o outro, porque afinal de contas estamos todos alegres e felizes. Então, tudo que a gente responde, a gente reage ao invés da gente ter uma resposta atenta, pode sim trazer consequências que a gente venha a se arrepender, né? O estresse e a ansiedade hoje em dia, eles estão crescendo gradualmente. E muitos de nós, inclusive, já nos acostumamos com a presença deles, né? Com eles estarem ali todos os dias, na nossa forma de pensar, rondando, né? Eu sempre digo que é como se fosse um programinha rodando em segundo plano dentro da gente.
e ele acaba se tornando um hábito. Tem muitas pessoas que eu percebo no consultório que não sabem como viver sem estar estressado e ansioso. Por quê? Porque num certo nível, a ansiedade e o estresse, eles nos trazem um pouco mais de criatividade, nos trazem esse senso de urgência nos cascos, né? Como a gente diz, assim, lá na ponta, tudo é para ontem, então eu acabo resolvendo. Só que eu repito o que eu falei no início, isso é num determinado nível. Depois passa a ser uma interferência muito, muito, muito grande. Por quê? Quando a gente está falando de estresse, a gente está dizendo que toda vez que o meu corpo experimenta estresse, ele entra em desequilíbrio e tenta se adaptar. E ele libera os hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. O excesso de adrenalina, ele aumenta o risco de ataques cardíacos, de derrames, enquanto que o cortisol, ele afeta a nossa saúde de várias maneiras, porque ele aumenta o nível de açúcar no sangue, ele reduz a capacidade de resposta do nosso sistema imunológico, ele contrai os nossos vasos sanguíneos, né? Não é à toa que quando se fala em estresse, tudo que a literatura fala que o estresse não é considerado uma doença, mas sim um gatilho, ou seja, uma fonte para inúmeras doenças conhecidas por nós, como diabetes, como AVC, como gastrite, como pressão alta, problemas dermatológicos e assim sucessivamente. Então, será que efetivamente vale a pena pagar esse preço, né, para viver com esse estresse, porque ele traz um benefício inicial? Olha todas as consequências que ele acaba trazendo para a sua vida, né? Sem falar que o estresse crônico, ele pode evoluir sim para uma síndrome de burnout, que é o esgotamento físico, mental e emocional ocasionado pelo estresse. É fato que os efeitos fisiológicos que o estresse e que a ansiedade nos traz nos envolve num padrão de reatividade automática, né? De reatividade, e com isso a gente traz mais sofrimento para a nossa vida. Ao invés da gente estar aprendendo a fluir com os acontecimentos, a gente está atraindo mais sofrimento. E por isso que é muito importante a gente discernir claramente a diferença entre reagir por impulso e responder com atenção. E por isso a importância da atenção plena, para que você possa atingir esse nível de escolha, esse nível de resposta que eu falei aqui no início. Quando você está ciente das suas sensações, das emoções e não reage excessivamente ao que está acontecendo ao teu redor, aí você está em atenção plena, aí você está em estado de presença, aí você está no aqui e agora que tanto se fala hoje em dia. Então, essa prática, esse treino de atenção plena é uma técnica que vai possibilitar sim que você responda de forma mais eficaz, de forma mais presente aos problemas do teu dia a dia, né? E isso, obviamente, vai ajudar você a entender melhor o momento e reduzir os níveis e os períodos de estresse e ansiedade no teu trabalho, na tua vida, né? Quando você está presente e consciente de onde você está, o que você está fazendo naquele momento, ao contrário de você estar justamente pensando em como responder àquilo que te capturou, você está em atenção plena, né? Então, e a atenção plena, ela permite que você aprenda a lidar com sentimentos, com sensações difíceis, sem julgar, sem analisar, sem suprimir, sem botar embaixo do tapete, sem incentivar, né? Pelo contrário, você aprende a lidar com as preocupações, com as irritações do dia a dia, com as lembranças dolorosas, com outros pensamentos e emoções que são tão difíceis a nós e que todos nós passamos, né? Por quê? Porque você se permite fazer uma coisa, que é sentir essa emoção e reconhecer tudo isso e continuar a sua vida mesmo entendendo que existe esse contingente emocional que talvez deixa você mais introspectivo, que faz você refletir, que não deixa você no seu melhor estado. Muitas vezes, quando a gente presencia e se depara com emoções como medo,
como a própria ansiedade, a raiva, a tristeza, a nossa primeira reação é botar uma máscara e fingir que tá tudo certo, né? Fingir que tá tudo bem, mas dentro a gente tá despedaçado. E quanto mais a gente suprime essa emoção, ao invés de acolher, aceitar, reconhecer, entender por que ela tá aqui e qual é a mensagem que ela tá nos trazendo, quanto mais eu suprimo, mais ela cresce dentro de mim, mais essa sensação de mal-estar, né, comigo mesmo, devido a esse emocional, ele cresce junto. Então o caminho não é suprimir e também não é incentivar que essa emoção fique ali, mas o caminho é reconhecer, é sentir, é entender por que ela tá ali e entender que ela tem uma mensagem para me trazer. E tá tudo bem eu não saber qual é essa mensagem no primeiro momento. O que é errado é eu jogar para baixo do tapete, porque depois ela volta com mais intensidade ainda. Então, a atenção plena, ela vai permitir que você saia da rodinha do hamster, saia desse padrão automático de resposta e possa escolher como você quer se comportar a cada momento, porque a cada momento você tem o poder de escolha, a cada momento você tem a possibilidade de mudar aquilo que está te incomodando, de fazer diferente. E isso não é só quando você acorda pela manhã, isso é a cada fração de segundo do seu dia, você tem esse poder de escolha. Mas se você está no padrão automático, se você está na rodinha do hamster, você não percebe, você só reage, né, de acordo com as emoções. Então, é nesse sentido que a atenção plena, ela funciona sim, como uma blindagem contra o estresse. E aí, você consegue agora perceber a importância da atenção plena e entender por que a gente tem que buscar, sim, desenvolver esse estado de presença no dia de hoje? Então, deixa o teu comentário aqui e aproveita para compartilhar esse podcast para mais pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo e para que elas também possam aprender como fluir com a vida, como ter mais leveza diante do estresse e diante da ansiedade, porque, como eu sempre digo, eles são inerentes e fazem parte da vida de todos nós. Se você ainda não assistiu os 2 outros podcasts que trazem as 2 primeiras competências da blindagem contra o estresse, que é a resiliência e o mindset, dá uma olhadinha nos podcasts anteriores, não deixa de ouvir, tirar um tempinho, porque realmente vai fazer diferença para que você possa ter uma vida mais leve e menos estressante. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre atenção plena no Vida Leve, que é o meu clube de assinatura, eu sempre falo sobre isso, Vida Leve é uma grande comunidade onde eu disponibilizo diversas técnicas e trilhas de conteúdo para que você possa, sim, trabalhar a atenção plena e mudar de vez essa relação com o estresse, tendo mais leveza para que você possa viver e trabalhar. Para saber mais sobre o Vida Mais Leve, é muito simples, é só você clicar no link que está aqui na descrição e se você está no Instagram, é só você clicar no link da bio, tá bom? Então, não esquece de me seguir por aqui, caso você ainda não esteja seguindo, que toda semana tem conteúdo para a gente viver com menos estresse e mais leveza, porque afinal de contas, todos nós merecemos isso, certo? Até a próxima, tchau, tchau! Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse.